E eu gostaria de começar já com o nosso texto, lendo a palavra do Senhor. Você pode acompanhar aí no telão, porque pode ser que as nossas Bíblias sejam um pouco diferentes na sua versão. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 20, até o versículo 24, que diz assim: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Curva a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Deus eterno, amado Pai, temos aberto a Tua palavra, temos lido, Senhor da glória, a Tua Escritura, e dependemos, ó Deus, de Ti, para que nós possamos compreender, para que possamos, ó Deus, apreender o sentido, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Abre o nosso coração, ó Deus, descenda os nossos olhos, Pai amado, abre o nosso entendimento, dá-nos a compreensão daquilo que o Senhor está transmitindo para nós, não apenas isso, Senhor, dá-nos também, Senhor da glória, um coração disposto a Te servir, a Te obedecer, a fazer, ó Deus, as coisas do jeito que Tu queres e não do nosso jeito, para que o Teu nome seja louvado, para que o Teu nome seja glorificado no nosso meio, na nossa vida, agora e sempre. Amém, Jesus. Amém. Adorar a Deus, louvar ao Senhor, nós já ouvimos o pastor destacar isso na primeira palestra, é o dever de todo homem. Nosso principal dever, eu diria a principal razão de que nós existimos, o sentido, aquilo que dá sentido à nossa vida, é nós adorarmos a Deus em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós somos, em tudo aquilo que nós apresentamos a Ele, aquilo que está, irmãos, ao nosso alcance fazer, nós devemos fazer para adorar a Deus e ter prazer nele, se deleitar na presença dele. E nada, irmãos, permite que nós possamos fazer essas duas coisas assim ao mesmo tempo, de maneira tão significativa como louvar a Deus. Aonde nós nos alegramos, aonde nós nos deleitamos, aonde nós temos prazer e nós glorificamos a Deus. Porém, nós podemos fazer isso de maneira errada. Nós podemos louvar a Deus de maneira errada. Eu queria destacar para você hoje, e que ficasse bem claro para você, que você não se esquecesse disso, que você não pode fazer o louvor de qualquer maneira e esperar que no final dê certo, no final seja agradável a Deus. A tendência é exatamente ao contrário. Se nós deixarmos as coisas ao sabor do acontecimento, se nós não tomarmos uma atitude, uma iniciativa de sermos cuidadosos, a probabilidade é muito maior de que nós apresentemos alguma coisa que não seja aceitável ao Senhor. Precisamos tomar cuidado para que o nosso louvor seja um louvor agradável a Deus, que é quem deve sempre ser, é quem recebe o louvor e é a quem nós devemos procurar agradar enquanto louvamos ao Senhor. O que pode dar errado, irmãos, quando uma pessoa, em sinceridade, quando uma pessoa, na melhor das intenções, vai adorar ao Senhor e ainda assim as coisas não saem de maneira agradável a Deus? Pode ser que a pessoa esteja adorando o Deus errado. Se você se comparar com um muçulmano, no que diz respeito à oração, à adoração, você perde feio. Ele adora muito mais do que você. Porém, ele adora um Deus errado. Ele adora um Deus que não é o Deus único, vivo e verdadeiro, o Deus revelado nas Escrituras.
Pode ser que na sua adoração você não esteja se dirigindo a uma divindade, mas você esteja procurando agradar a você mesmo. Você não é um idólatra no sentido de que você adora uma imagem ou adora um outro Deus, mas você é um ególatra no sentido de que a tua adoração busca satisfazer a você e não ao Senhor. A tua adoração busca o teu prazer e muitas vezes a custas daquilo que agrada a Deus. Você pode estar adorando um Deus errado. Você só adora de maneira correta, só louva de maneira correta o Deus vivo e verdadeiro quando você adora o Deus da Bíblia. Não se engane, Deus, irmãos, não se parece com nada do que você já tenha visto. Você não tem nada que você possa se basear como referência para você dizer, Deus é dessa maneira. Deus, irmãos, não é nem um pouquinho parecido com você. Talvez você possa imaginar como seria uma boa pessoa, um homem bom, uma boa mulher, uma pessoa que fosse correta, uma pessoa digna de receber o louvor, o elogio das pessoas. Deus não se parece com essa pessoa. Deus é muito maior do que isso. Deus não se parece com nada que você imaginou. Não fique imaginando como Deus é. Não fique tentando descobrir, fazendo exercícios mentais, tentando imaginar como Deus é. Você não vai acertar. Porque Deus, Ele é diferente de tudo aquilo que você viu, de tudo aquilo que você imaginar, de tudo aquilo que você pensar, e qualquer forma, qualquer tentativa que você possa empreender no sentido de construir um Deus, você vai construir um ídolo. Porque ninguém pode descrever, ninguém pode acertar, ninguém pode imaginar, ninguém pode fazer Deus como Ele é. A única maneira de você adorar ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro, e aí a sua adoração ser dirigida à pessoa certa, é você confiar naquilo que está nas Escrituras. Não seja criativo, não seja imaginativo, não queira cantar louvores que falam coisas assim, diferentes, até às vezes até esdrúxulas a respeito de Deus. Isso revela uma intimidade, um conhecimento de Deus. Não, apenas repita aquilo que a Bíblia diz a respeito do Senhor. É a maneira mais segura de você estar dirigindo o teu louvor à pessoa certa. Afirme aquilo que a Bíblia afirma a respeito de Deus no seu louvor. Pode ser que o Deus seja certo, mas o adorador seja errado. Pode ser que você esteja adorando a Deus com uma atitude errada, com uma intenção errada, com um propósito errado. Talvez você esteja querendo adorar a Deus, agradar a Deus, para com isso obter algum benefício, com isso ter algum cacife para poder barganhar, negociar com Deus, ou até mesmo colocar Deus numa posição incômoda em que Ele tem que te dar alguma coisa. Se é isso, se é por essa razão você está adorando ao Senhor de maneira errada, está louvando a Deus de maneira errada, e o teu louvor erra por causa de você. Mas você pode também estar com uma disposição mental correta, você pode estar imbuído das melhores intenções, você pode estar com o teu coração completamente sincero naquilo que você vai oferecer ao Senhor, e ainda assim você oferecer alguma coisa errada e que não agrada a Deus. O teu louvor pode estar errado. Nós vamos ver alguma coisa mais sobre o primeiro ponto e o terceiro ponto. O que nós precisamos ter em mente? Primeira coisa que nós precisamos ter em mente quando se trata do louvor verdadeiro. A maneira correta de louvar a Deus é como Ele nos ensina nas Escrituras. Nós temos, irmãos, que buscar a nossa inspiração para nosso louvor na palavra de Deus. Isso não significa apenas, irmãos, coletar aqui e ali algumas declarações a respeito de Deus, colocar de embaralhado para que dê uma rima, uma métrica que seja agradável, e no final de tudo você repetiu as Escrituras, mas de uma maneira totalmente desconexa, que você não comunicou nada, não edificou nada, não transferiu nada que acrescentasse alguma coisa à compreensão, ao entendimento que as pessoas têm a respeito de Deus.
Talvez você não cite no teu louvor literalmente nenhum versículo, mas aquele louvor que você está cantando ao Senhor está alinhado com o que a palavra do Senhor diz a respeito de Deus. Talvez o que você esteja louvando ao Senhor esteja não apenas errado no conteúdo, mas na ênfase, naquilo que você está apresentando que é de maneira desequilibrada, está selecionando algumas coisas que a Bíblia diz a respeito de Deus e que te faz se sentir confortável, e você está deixando aquelas outras declarações igualmente verdadeiras da Bíblia a respeito de Deus, mas que não é tão agradável aos ouvidos das pessoas, não é tão agradável muitas vezes ao teu próprio ouvido. E aí você começa a selecionar aquilo que agrada, que você gosta. Não é assim que você deve louvar ao Senhor. Você deve louvar ao Senhor da maneira como a palavra de Deus representa, da forma que a Bíblia Sagrada apresenta o louvor. O louvor verdadeiro, irmãos, o louvor bíblico que agrada a Deus, ele não depende do lugar. A conversa, irmãos, que nós lemos na abertura, o texto faz parte de uma conversa de Jesus com a samaritana. E havia uma disputa entre os judeus e os samaritanos, principalmente com relação ao lugar aonde deveriam se adorar a Deus, aonde nós vamos cultuar a Deus, aonde deve ser adorado, aonde deve ser oferecido o sacrifício. E aquela mulher apresentou para Jesus: olha, os nossos pais dizem que é neste monte Gerizim, aonde nós devemos louvar ao Senhor, ali perto de Sicar. Agora vocês, judeus, dizem que o lugar aonde nós devemos adorar a Deus é no monte lá em Jerusalém, lá no templo em Jerusalém. Afinal, aonde que nós devemos louvar ao Senhor? E aí o Senhor, embora tenha dado razão aos judeus que estavam certo com relação ao local, ele diz: mas mulher, está vindo a hora, e a hora já chegou, em que não vão adorar ao Senhor nem neste monte, nem em Jerusalém. Então aonde vai ser adorado ao Senhor? Aonde vai ser oferecida a adoração verdadeira? Vai ser oferecida aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, porque o Senhor vai estar se fazendo presente no meio deles. Mateus 18:20, a passagem diz: pois onde 2 ou 3 estão congregados em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mas, irmãos, esse congregar-se em nome do Senhor não é apenas fazer menções do nome de Jesus para dar uma aparência de religiosidade às nossas reuniões. É nós estarmos reunidos sob a autoridade do Senhor, sob o senhorio de Jesus, sobre a ordenança do Senhor, para fazermos aquilo que o Senhor ordenou que nós fizéssemos enquanto estivéssemos reunidos ali em nome dEle. Não é apenas, irmãos, dizer em nome de Jesus, eu vou louvar, eu vou cantar esse cântico que não diz nada com nada, mas é em nome de Jesus. Mencionar o nome de Jesus não vai tornar correto, certo, aquilo que no seu conteúdo, na sua essência, é errado. O louvor verdadeiro, que agrada a Deus, o louvor bíblico aceitável ao Senhor, ele não é preso a tradições, não está amarrado àquilo que os homens dizem, não está amarrado àquilo que nós herdamos, mas está amarrado àquilo que a palavra do Senhor declara. Em Mateus 15, 8, 9, Jesus lançou uma denúncia, uma reprovação bastante séria para as pessoas que estavam adorando ao Senhor. Ele diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando a gente para neste ponto, nós pensamos apenas que o Senhor está se referindo à atitude de quem está adorando. A pessoa que está acompanhando no projetor aquela música de maneira automática, com pensamento em outro lugar. Não é apenas isso. O Senhor também está se referindo ao conteúdo, aquilo que está sendo cantado, aquilo que está sendo declarado a respeito dele, ou aquilo que não está sendo declarado a respeito dele, aquilo que está sendo dito à igreja, para que a igreja adore ao Senhor, sirva ao Senhor, viva de maneira agradável ao Senhor, ou então a falta desse conteúdo, porque continua dizendo: adoram-me
porém em vão. Ou seja, eles estão cantando, eles estão proferindo palavras, eles estão entoando canções, mas isso é nulo, isso é vão, isso não tem valor nenhum, isso não está contando, isso não está sendo recebido, não está sendo aceito por Deus. Por quê? Porque eles estão ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Não estão ensinando aquilo que está sendo extraído, está sendo derivado, está sendo vertido da palavra de Deus, mas está saindo de ensinamentos humanos, de pensamentos humanos, de filosofias humanas, de coisas que podem ser até agradáveis de ser ouvidas, mas não edificam, não são eficazes, não têm poder para que a pessoa possa viver de maneira mais santa, de maneira mais justa, de maneira mais agradável ao Senhor. O conteúdo faz com que o nosso louvor ele seja vão ou ele seja aceitável a Deus. Um outro ponto, irmãos, do nosso louvor. O louvor aceitável a Deus, ele não é irracional. Hoje nós ouvimos falar de louvor extasiante. Aquele louvor que as pessoas cantam e eles são levados a uma condição mental, a um estado mental, aonde ele praticamente abandona completamente a sua capacidade, a sua faculdade de pensar naquilo que está sendo dito, e ele é apenas embalado com aquela canção e começa a pronunciar aquelas palavras melodiosas, repetitivas, que não tem nada, e ele não está pensando naquilo que está sendo cantado, naquilo que está sendo dito, e muitas vezes porque não há o que se pensar, não há o que se refletir, porque está sendo repetido algumas vezes algumas frases de efeito, mas que não acrescentam nada à vida espiritual da pessoa. Porém, a palavra do Senhor, conforme nós já vimos no dia de ontem, na palestra da tarde, nós ouvimos a leitura de Colossenses 3,16, que diz: a palavra de Cristo habita em vós ricamente em toda sabedoria, instruindo-vos e ademoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão, louvando a Deus em vossos corações. Nosso louvor, irmãos, ele deve instruir. Para que você aprenda alguma coisa, você precisa raciocinar sobre aquilo que está sendo dito. Você precisa ponderar, você precisa pesar os argumentos daquela canção. Você precisa, de maneira lúcida e claro, com a iluminação do Espírito Santo, você comparar se aquilo está de acordo com o ensinamento da palavra de Deus, se aquilo está concordando com o que a palavra do Senhor diz a respeito do Senhor, a respeito da sua obras e a respeito da sua criação, a respeito de nós mesmos. Você precisa pensar, o nosso culto não deve ser nunca um culto cego, porque dizem que quando a fé é cega, a faca é amolada. Quando nós aceitamos, irmãos, as coisas sem pensar, nós começamos também a agir sem pensar, sem refletir, e tomamos atitudes que são erradas em relação a nós, em relação aos nossos irmãos e principalmente em relação ao nosso Deus. Você tem pensado, você pensa naquilo que você canta? Será que aquilo que determina quando você vai selecionar um louvor para entoar a Deus, será que é principalmente o conteúdo, aquilo que ele está falando, ou é a melodia, é a estética do louvor, é aquele prazer, aquele prazer sensorial, aquela sensação que ele te provoca, que ele te causa? Você deve primeiro refletir. Você deve primeiro confrontar aquilo que você vai cantar com o que diz a palavra do Senhor. Raciocinar em cima disso. Palavra de Deus, nós lemos ontem na abertura do canto e a escritura, o pastor leu, diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa mente e com todo o nosso entendimento. Ou seja, você não ama Deus, você não ama o Senhor de maneira legítima. Você pode amar um ídolo, se você está amando uma divindade que você não foi convencido pelo teu entendimento e pelo teu raciocínio que aquele Deus, aquela divindade é o Deus vivo e verdadeiro, único que é digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Não pense que aquela palavrinha Deus, ela é autoelucidativa, autoexplicativa.
Existem muitos deuses por aí. Quando Paulo chegou no Areópago, ele falou para ele: olha, eu estou notando que vocês são muito religiosos, porque andando pelas vossas ruas eu vi altares a todo tipo de divindades. Ou seja, havia muitos deuses naquele lugar, há muitos deuses no lugar, porque o homem é um fabricante de Deus. Ou ele aceita o Deus revelado na Bíblia, ou ele vai construir um Deus para si mesmo, um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Não ele ser a imagem e semelhança de Deus, mas o seu ídolo ser igualzinho a ele. Você tem que amar a Deus com todo o teu entendimento. Você tem que ser convencido pela razão, iluminada pelo Espírito Santo, de que o Deus que você está adorando é o Deus vivo e verdadeiro, e aquilo que você está declarando a respeito dele está conforme ao que ele próprio disse na palavra de Deus. O louvor, irmãos, verdadeiro tem Deus como referência. Ele não tem o homem como referência. E se nós fôssemos, irmãos, passar, irmãos, assim, uma peneira fina nos louvores que nós temos, e nós excluíssemos apenas aqueles que têm o homem como referência, separando daqueles que têm como Deus como referência, nós perceberíamos, irmãos, quanta coisa sairia do nosso repertório. Porque muitas vezes, irmãos, está falando de Deus. Muitas vezes, irmãos, menciona Deus, mas menciona a partir de um referencial humano. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te sirvo. Ou então, Deus está servindo o homem. Deus está elogiando o homem. Deus está honrando o homem. De qualquer maneira, a referência, o centro referencial, o núcleo do louvor não é Deus, mas é o homem. Mas esse não é o louvor de Deus, não é o louvor bíblico, não é o louvor verdadeiro. O louvor verdadeiro, irmãos, tem Deus como referência. João 4:24, Jesus disse para a samaritana, diz para nós hoje: Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. O que determina como deve ser o seu louvor é como Deus é, e não como o homem é. Não é, irmãos, o teu louvor não pode ser controlado, não pode ser condicionado por aquilo que o homem pensa de si mesmo, ou por aquilo que o homem pensa que Deus pensa de si mesmo. Mas ele tem que controlar, tem que condicionar o seu louvor àquilo que Deus é. Porque daquilo que Deus é, e de uma compreensão verdadeira daquilo que Deus é que vai sair o louvor que é aceitável a Deus, porque é bíblico, porque é verdadeiro. Quando Deus é a referência, é o núcleo central daquilo que nós adoramos, daquilo que nós cantamos, e o nosso Deus, o conhecimento que nós temos de Deus é extraído das Escrituras Sagradas, então o nosso louvor, ele é verdadeiro. Senão, ele não é um louvor verdadeiro. O louvor, ele também é espiritual, porque o Senhor disse no mesmo versículo que Deus, ele é espírito, e porque ele é espírito, o nosso louvor tem que ser espiritual. No meio pentecostal, no nosso meio, muitas vezes a gente classifica alguns louvores. Vamos cantar hoje um cântico espiritual, né? Agora vamos cantar um cântico de guerra. Nós vamos cantar agora um outro tipo de louvor, né? E a gente classifica alguns louvores como espiritual. Se a gente fosse fazer essa classificação, ao nós rotularmos alguns como espiritual, nós teríamos que jogar fora todos os outros. Jogar todos fora. Porque todo louvor tem que ser espiritual. Porque Deus é espírito. Então essa é uma coisa que eu gostaria de dizer para você. A outra coisa é que nós temos que entender o que significa louvor espiritual. Muitas entendem louvor espiritual como aquele louvor que anula o entendimento, que anula o raciocínio, que anula o pensar, que anula o refletir, que anula o ponderar nas verdades que estão sendo ditas. Isso não é espiritualidade. Isso é qualquer outra coisa menos espiritualidade. É anti-intelectualismo. Isso é suicídio mental ou é qualquer outra coisa, mas não é espiritualidade.
A letra mata e o Espírito vivifica. A pessoa que cita isso, talvez, para cantar um louvor que ele julga que é espiritual, mas que não tem fundamento bíblico, ele precisa primeiro aprender a ler a Escritura para saber o que é a letra, o que letra que mata e que Espírito que vivifica, para que depois ele possa aplicar isso na sua enologia. Ser espiritual, ou cantar um louvor espiritual, irmãos, não é dizer coisas sem sentido, não é dizer coisas, irmãos, declarações bombásticas, mas que são destituídas de uma base escriturística, são destituídas de um fundamento bíblico. Tampouco, irmãos, é começar a usar palavras em hebraico, palavras em grego, ou usar algumas expressões esotéricas, presumindo que elas fazem parte da Bíblia. Isso não é ser espiritual. Porque se isso fosse espiritualidade, estava conflitando com o nosso louvor, que deve ser racional. O Senhor disse para a samaritana: vocês adoram o que vocês não conhecem, vocês adoram o que vocês não sabem. Mas nós não podemos adorar, irmãos, o que nós não conhecemos. Nós temos que adorar aquilo que nós conhecemos. E Deus se faz conhecer por declarações, por proposições na sua palavra. Então nós devemos raciocinar, nós devemos meditar, nós devemos pensar a respeito daquilo que é dito na palavra do Senhor, para oferecermos um louvor que seja espiritual ao Senhor. Esse louvor, ele deve ser verdadeiro. Então Deus quer que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós falamos, irmãos, de adorar o Senhor em verdade, nós estamos falando em adorar a Deus em conformidade com aquilo que é verdadeiro. Na primeira palestra, quem não veio perdeu uma grande palestra, depois vai ter oportunidade de assistir pela internet ou no DVD. O pastor falou de uma situação, ou vamos dizer, de um movimento, de um pensamento, de uma cosmovisão que existe nos dias de hoje, chamado pós-modernismo. E esse pós-modernismo, irmãos, diz que não tem verdade absoluta, que tudo é relativo, que tudo depende. Irmãos, esse cântico, esse louvor que não diz nada a respeito, nada de verdadeiro a respeito de Deus, eu devo cantar, é correto que eu cante? Depende. Você se sente bem cantando? Você sente paz quando você canta? O teu coração se alegra quando você canta? Então ele é verdadeiro para você. Mesmo que ele não esteja em conformidade com a palavra de Deus. Isso, irmãos, é pós-modernismo. Isso, irmãos, influencia a igreja. É o sentir, é aquela verdade subjetiva, onde depende de cada um. Não existe uma verdade que seja absoluta. Existe sim várias verdades, a verdade que cada um assume para si. Mas isso, irmãos, é diabólico. Isso não é bíblico. A palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus não é, irmãos, relativo, porque ele fala de maneira totalmente exclusivista. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando ele orou pelos seus discípulos, ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele não estava dizendo: a tua palavra é uma das verdades às quais o teu povo pode recorrer para nortear a sua vida, para nortear a sua adoração. Ele disse: a tua palavra é a verdade. Então o louvor que é cantado ao Senhor em verdade é aquele louvor que se conforma de maneira estrita com o que diz a palavra de Deus a respeito do Senhor, com aquilo que a Bíblia declara a respeito do Senhor. Não há margem, irmãos, para nós darmos um jeitinho. E aquilo, irmãos, que não se conforma com o que a palavra do Senhor afirma sobre Deus, não tem, irmãos, um outro destino melhor do que o cesto de lixo. Não tente nem sequer remendar: eu vou mudar essa frase aqui, eu vou remover, eu vou pegar, mudar isso. Não, partiu errado do começo. Jogue fora. Você tem conteúdo, você tem material demais, de sobra na palavra de Deus, para você escrever e para você cantar louvores a Deus. E graças a Deus, nós também temos muitos louvores que são bíblicos na sua totalidade, que nós podemos adorar ao Senhor. Não temos desculpa. Não podemos sequer dizer: Senhor, eu pensei que era verdade.
porque a palavra de Deus é a verdade, e o Senhor mandou que você lesse a palavra de Deus. Então você não tem desculpa para oferecer um louvor falso ao Senhor. Queria apresentar 3 princípios aqui a respeito do louvor que eu acho bastante útil, principalmente no momento em que você vai selecionar o repertório daquilo que você vai cantar ao Senhor. Primeiro, priorize aquilo que é espiritual, aquilo que é estético. Não escolha um cântico partindo do ponto de que ele é bonito, de que ele é agradável. Musicalmente ele pode ser maravilhoso. Existem músicas profanas, músicas blasfemas até, que são, irmãos, tecnicamente, melodiosamente, elas são muito boas. Não há como você dizer, essa é uma música ruim, a não ser pelo conteúdo dela. Agora, se para o mundo a melodia, o conteúdo não conta nada, mas a melodia, o estético conta para a igreja, isso, irmãos, é bom que você tenha louvores bonitos que sejam bíblicos. Mas se você tiver que optar entre um e outro, fique com aquilo que é espiritual. Eu diria até, nem analise a estética de um louvor, antes de você olhar se ele é verdadeiro, se ele é espiritual. Prefira aqueles louvores que são racionais. Aqueles louvores que dizem, que tem uma mensagem. Aqueles louvores que você não fica lembrando depois, né, o tchan dele, mas você está lembrando aquilo que ele disse. A melodia, a métrica, a repetição, a poesia é apenas um auxílio para você lembrar da letra. Se você lembra da melodia, se você lembra, né, de como ele é cantado, mas você não lembra do que diz, é bem provável que aquilo que ele pretendeu dizer, ou se não pretendeu dizer, não te disse nada. Você tem que lembrar daquilo que é cantado, daquilo que é dito. Não vá por aquele louvor, eu vou escolher esse louvor porque quando eu canto esse louvor, a igreja ela entra num êxtase. A igreja entra, parece que ela abandona toda a faculdade mental e parece que... E é verdade, irmãos, assim, que muitos louvores levam as pessoas para uma hipnose coletiva. Assista criticamente algumas desses shows para você ver. As pessoas são levadas a um transe hipnótico através da canção. Fuja dos louvores que tenham, não que seja, não precisa nem ser totalmente, mas que sugiram, que tem indícios disso, deixe de lado. Pegue sempre o louvor sagrado ao invés do profano. Ou diria assim, não profane aquilo que é sagrado. Às vezes a letra daquela música está estourando. Ou melhor, a música está estourando, aquela música mundana está estourando. E aí você faz alguma adaptação, né, e você vai cantar agora com uma letra modificada a mesma música. E quando a pessoa está ouvindo, a pessoa não está nem sequer lembrando daquilo que você está cantando, mas está lembrando do Ai Se Eu Te Pego, que está tocando na rádio. Numa igreja aí aconteceu um fato verdadeiro. Não estava presente, pessoas que estavam presentes me relataram, né? Uns irmãos foram cantar e cantaram uma música adaptada. Uma dessas músicas adaptadas de sucesso e cantaram. Aí passou uns dias, chamaram essa dupla para cantar de novo na igreja. E quando, né, ele estava cantando, eles falaram, os irmãos quiserem pedir um canto que a gente cantar. Aí eles falaram, irmãos, canta aquela do Chitãozinho Chororó. Uma irmãzinha pediu lá no meio. Porque era a referência que ela tinha. Porque era a música do Chitãozinho Chororó com uma letra mal ajambrada colocada ali no meio, né, e fazendo com que as pessoas tivessem como referência um cantor, uma dupla mundana. Então não profane. Deus, irmãos, tem levantado homens e mulheres com uma capacidade bastante grande de compor músicas, melodias lindas, maravilhosas, que falam do Senhor, que são biblicamente centradas, que têm Deus como referência, que exaltam a Cristo. Nós não precisamos recorrer a esses artifícios. Alguns padrões de excelência que você pode tomar como referência, que eu peguei de um livro, quero apenas passar rapidamente para vocês. Louvor
excelente, ele deve refletir o exemplo e o método dos Salmos. Estude o livro de Salmos. Veja o equilíbrio que tem no livro de Salmos. O Iago até contou aí, fez um trabalho de contar algumas coisas assim do Salmo. Eu não me dei a esse trabalho, mas é notório quando você lê o Salmo que principalmente, irmãos, é falado a respeito dos atributos de Deus. Os louvores que os judeus cantavam tinham como primazia falar a respeito da pessoa de Deus. E depois, eles vinham em segundo lugar, o falar a respeito dos grandes feitos de Deus. E eu diria, nem essa ordem não deve ser invertida. Porque se você adora ao Senhor, mais por aquilo que Ele faz, e Ele faz coisas maravilhosas na tua vida, mais do que motivado pelo aquilo que Ele é, já está errado. O teu louvor é interesseiro. Exalte a Deus. Pense da seguinte maneira: se o Senhor não tivesse dado nada para você, mas absolutamente nada, não tivesse mas nada mesmo, tivesse dado apenas Cristo para você, você o louvaria? Se a tua resposta, se você vacilar ao dar essa resposta, aí você precisa rever as tuas motivações para louvar a Deus. Deve edificar o adorador, nós já falamos. Deve usar uma linguagem reverente. Irmãos, o Senhor Jesus não é o nosso camarada. O pastor falou, quando nós nos aproximamos para adorar a Deus, nós contemplamos Deus num alto e sublime trono. Ele não está no mesmo nível de você. Meus irmãos, eu abomino aquele louvor que chama Jesus de cara. Aquele que se dirige a Deus chamando de você. Parece que Jesus é um camarada, parece que Jesus é um colega de aula. Irmãos, nós estamos comparecendo diante do Senhor, diante, irmãos, daquele Deus que quando querubins estão diante deles, eles colocam, irmãos, tapam a sua face, eles cobrem os seus pés, porque Deus, irmãos, Ele é santo, 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 e nós não podemos, irmãos, chegar com camaradagem para o Senhor. Claro que chegamos com intimidade, nós chegamos, irmãos, com intimidade filial. Não com aquela intimidade de camaradas, de companheiros de trabalho, companheiros de escola. A nossa intimidade com o Senhor é aquela intimidade de filhos que são abençoados e que reverenciam o seu Pai. E isso deve transparecer no nosso louvor. O nosso louvor, irmãos, deve ser reverente, porque Jesus não é como você. Deus não é como você. Ele está muito acima de você. Às vezes, irmãos, as pessoas chamam o irmão Clóvis de senhor. O Iago me chamava de senhor, espero que tenha parado de me chamar de senhor. Me chama de senhor, mas quando vão cantar ao Senhor, chamam Jesus de você, chamam Deus de você. E parece que isso os faz mais próximos do Senhor. Não, isso os torna apenas irreverentes diante do Senhor. Deve apresentar claramente a sã doutrina. E eu quero enfatizar a palavra claramente. A mensagem, irmãos, ela não pode ser ambígua. Tem um cântico, irmãos, que até hoje eu estou querendo entender o que significa mover no sobrenatural. O que quer dizer isso? Como que eu posso aplicar isso? O que é mover no sobrenatural? Ontem foi apresentado, num trabalho que nós participamos, foi apresentado lá, feito uma apresentação, não vamos detalhar, né? As pessoas gostaram, aplaudiram, mas no outro dia estava todo mundo perguntando um para o outro: você entendeu? O que queria dizer aquilo lá? Tá? Até arriscamos alguns palpites, chegamos perto, né, daquilo. No final, né, os autores da apresentação, né, falaram: não, vocês estavam errados. Não era nada disso que vocês pensaram. Ou seja, a mensagem ela não era clara, ela era dúbia, era ambígua, ela permitia interpretações variadas. Isso, irmãos, é subjetivismo, isso é pós-modernismo, e é isso que o pastor falou que nós devemos evitar. Não podemos nos render a isso. A mensagem do Senhor deve ser clara, deve ser direta, e você deve perguntar: você entendeu? Se a pessoa não entendeu, você vai repetir 20 vezes, até que a pessoa entenda. A pessoa não pode sair sem ter entendido aquilo que você pretendeu dizer para ela, comunicar para ela.
Deve evitar versos excessivamente requintados, aquelas palavras, aquelas coisas assim, irmãos, que fazem as pessoas a se perderem, pararem naquele ponto para desinverterem a ordem, porque ele não usou uma ordem direta, e a pessoa se perde na continuação do que está sendo cantado, que está sendo dito, porque né, a firula que foi usada prendeu, chamou mais atenção do que a mensagem que estava sendo comunicada ou que deveria ser comunicada. Deve ter rima sensível e boa estrutura. O Iago destacou muito bem o papel didático do cântico na igreja. Então, ela deve ser usado a rima, a boa estrutura, para que seja entendível, para que a mensagem ela seja ancorada na cabeça das pessoas através de rimas, através, irmãos, de semelhanças de ideia, para que as pessoas entendam e possam manter na sua mente, memorizar na sua mente o que está sendo dito. E deve evitar aquelas afirmações místicas. Algumas pessoas pensam que se colocar uma palavra em hebraico num louvor, esse louvor ele vai ter um grau de espiritualidade maior. E muitas vezes essa expressão sequer está na Bíblia, foi extraída diretamente da Cabala. Meu tempo já deve ter estourado, mas como ninguém me mandou parar ainda, eu vou abusar um pouquinho e eu quero apresentar um estudo de caso, bem rapidamente, né, do que nós ouvimos hoje, que nós cantamos nos dias de hoje. Né, o cântico campeão, vencedor da Jamile. Não vai aqui nenhum juízo de valor para essa pessoa. Posso não gostar das suas canções, né, mas creio que seja uma irmã em Cristo que procura servir ao Senhor com sinceridade, mas pelo menos neste caso lhe faltou entendimento. E quando eu passo, assim, irmãos, um pouquinho a letra, eu gostaria que você lesse a letra procurando descobrir o que ele afirma sobre Deus. O que afirma sobre as obras de Deus. E o que afirma sobre o homem. E no final, no resumo de tudo, quem está sendo exaltado. Não vou repetir as estrofes repetidas, os versos repetidos. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. O poder não vem do alto? O Senhor não disse para ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos? Será que o homem tem uma fonte de energia, uma fonte de poder dentro dele? Mas até aqui, nada foi dito a respeito de Deus. Tem uma expressão, você pode até tocar o céu se crer. Não sei se você está fazendo uma referência à pessoa poder pular até o céu, tocar o céu, o que isso significa. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito para super-herói. Ou seja, eu poderia até concordar com isso, né? Que você não nasceu com um jeito predisposto a ser super-herói. O problema é que depois, na continuação, ela dá a entender que você pode sim se tornar um super-herói. Porque diz assim, nossos sonhos, a gente é quem constrói. Além do português meio deficiente, né? Nossos sonhos, a gente é quem constrói. A palavra de Deus diz que o homem pode até fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O homem pode fazer planos, mas quem guia os seus passos é o Senhor. Não somos nós, irmãos, que vamos construir qualquer coisa para nós. A palavra diz em Efésios que aquelas boas obras que nós fazemos são boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Nós não somos capazes, irmãos, de fazer nada. Nós não somos campeões, irmãos. Existe apenas um único campeão, que é o Senhor Jesus Cristo. A própria palavra, irmãos, campeão, irmãos, ela é errada, ela é equivocada. Quantos campeões tem numa competição? Quantas pessoas ganham? Apenas um. Então, se alguém está cantando aqui que você é campeão, tá? Um vai ser campeão, os outros eles não podem ser. Vencendo os limites, escalando fortaleza, conquistando o impossível pela fé, campeão, vencedor, Deus das asas, faz o teu voo. Veja o papel acessório de Deus. O que Deus faz em todo esse louvor? Apenas te dá asa. Mas quem vai fazer o teu voo é você.
Deus, ele é um provedor de asas. Te dá asas e você que veja onde você vai voar, como você vai voar. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Valor do homem ou valor de Deus? É o homem que deve ser exaltado como valoroso ou é o Senhor? O salmo que nós lemos, o tema lá do congresso, o Senhor valoroso na batalha. Tantos recordes você pode quebrar, as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Passamos pelo louvor e Deus não foi exaltado, Deus não foi louvado. E só a Deus deve ser dada a glória. Amém.